Olá, aqui é a doutora Mari Rebolo falando com vocês como terapeuta. E o tema que eu escolhi para a nossa reflexão semanal de hoje é a família. E é muito importante a gente ver a presença das pessoas da nossa família, pessoas mais próximas, maridos, esposas, nossos cônjuges, nossos filhos e pais, como seres de impacto muito grande nas nossas decisões. E a reflexão que eu quero trazer é justamente sobre o impacto não positivo, porque quando é uma coisa boa, todo mundo se apoia, todo mundo se empurra para frente, todo mundo quer ver o outro seguir adiante e ser feliz, tudo dá certo. Mas quando a gente acha que o outro não vive se a gente não estiver perto, que se a gente não estiver cuidando, olhando, fazendo o tempo inteiro, o outro não vai dar conta ou as coisas não vão acontecer, quando a gente fica nessa necessidade muito grande de controle, de controlar a vida de todos, a gente acaba muitas vezes tomando decisões e fazendo escolhas erradas, baseado no peso que a família tem na vida da gente. Como isso? Vamos supor que me ofereça um emprego maravilhoso, um emprego dos sonhos em Rondônia. Eu vou para lá ou não? Se meu cônjuge falar assim, vamos embora, podemos ir. Ah, mas tem os pais, tem os filhos, e aí como é que faz? Vamos, deixamos todos aqui, vou deixar tudo para trás? Ou vamos encarar o novo? Né? Então, nessas decisões, tem uma importância muito grande a gente olhar para o peso que o outro tem na nossa vida. Bom, se nós podemos ir, vamos embora. E as pessoas que ficarem não vão estar longe de nós, na verdade. Hoje tem, até digitalmente, a gente está próximo o tempo todo, né? Tem WhatsApp, chamada de vídeo, tem Skype. Skype nem se usa mais, né? Mas tem Google Meet, Zoom, tem um monte de recursos para a gente estar próximo, né? E também existe uma coisa chamada não localidade. A gente não precisa estar fisicamente próximo das pessoas que a gente ama para estar com elas, para elas estarem sentindo o nosso amor, a nossa presença, a nossa energia. A gente pode estar lá longe, lá em Rondônia, e nosso filho sentir um abraço aqui em São Paulo, se sentir afagado, sentir o cafuné da mãe, né? Sentir o aconchego e a presença, mesmo a gente estando longe, se a gente estiver vibrando numa frequência boa. Agora, se eu vou para Rondônia e fico preocupada, ai, mas será que vai estar tudo bem? Será que eles não vão precisar de mim? Será que vai dar tudo certo? Eu estou dando um voto de desconfiança, tanto para os meus filhos quanto para o universo, né? E pior ainda, se eu escolho não ir para Rondônia, porque, não, mas se eu for, o que vai ser deles? O que eles vão fazer se eu não estiver aqui? O que vai acontecer com a minha família? Eu estou dando um voto de extrema importância para a minha presença, talvez duvidando que o outro seja capaz sem mim por perto. Ou pior ainda, eu estou justificando dessa forma, como se o outro não fosse capaz sem mim, mas muitas vezes o que me move é o medo de arriscar, o medo do novo. E se eu for para lá e não der certo? E se eu for para lá e tiver que voltar com o rabinho entre as pernas? Né? Essas decisões, muitas vezes, a gente acaba não tomando baseado no peso que a família tem. E família tem que ter peso mesmo, mas tem que ter um peso leve, né? Tem que ter uma importância e não um peso, na verdade. Tem que ter a importância acima de tudo e estar na mesma sintonia, na mesma vibração. Cada vez que eu digo para o meu filho ou para o meu pai, para minha mãe, que eu não posso fazer tal coisa por causa dele,
Estou jogando uma responsabilidade para o outro de uma incapacidade minha de tomar uma decisão na minha vida. Uma incapacidade minha de me arriscar. Uma incapacidade minha de decidir fazer alguma coisa diferente, sair da minha zona de conforto. Eu estou jogando para o outro a responsabilidade. Cada vez que eu deixo de decidir uma coisa que é importante para mim, acreditando que se eu estiver longe, o outro não vai ser capaz de fazer as coisas dele, de viver a vida dele sem mim, ou que algo ruim vai acontecer se eu não estiver presente, eu estou dizendo para o outro, você é um incapaz, você sem mim não é nada. Que voto de confiança é esse? Que ser foi esse que eu pus no mundo, que eu criei? Né? Então, a importância da família é justamente esse, a gente entregar. É lógico que a gente, mãe, a gente quer sempre todo mundo embaixo da asa, né? Mas tem que ser embaixo da asa em termos de vibração, de energia. É todo mundo cuidado, todo mundo feliz, todo mundo acarinhado, todo mundo se sentindo amado. Mas não necessariamente, e de preferência, nem fisicamente, né? Não todo mundo realmente embaixo da asa, todo mundo muito próximo, muito grudado. A gente precisa que as pessoas vivam as suas vidas, que a nossa família, os nossos filhos vivam as suas vidas. E os nossos pais também. Quantas vezes pais adultos, às vezes idosos até, deixam de fazer coisas que queriam porque os filhos marmanjos, como eu, como meus irmãos, como vários adultos, colegas, cobram deles que fiquem por perto, que não vivam, que é arriscado porque são muito idosos. Poxa vida, já viveu uma vida inteira, trabalhou uma vida inteira, a hora que pode viajar, se divertir, fazer coisas diferentes que não depende financeiramente mais de ninguém, eles podem, não tem ninguém dependendo financeiramente deles, eles podem se divertir, ter uma vida, ter alegrias. A gente muitas vezes prende, porque fala, não vai não, porque é perigoso. A gente passa o nosso medo para o outro, impedindo que até nossos pais muitas vezes possam ser felizes. Então, a lembrança que eu queria trazer hoje é uma essência floral chamada Chicory, que é o floral do desapego. Não desapego, tô nem aí para ninguém, cada um que siga a sua vida e que se dane, que se vire. Não é isso, mas é desapego da dúvida em relação ao outro, desapego da necessidade do outro falar, muito bem, tá certo. Porque muitas vezes eu fico naquela, faço, e depois, quem vai fazer por mim? Eu cobro que o outro faça. Poxa, mas fiz tanto por você, você não vai cuidar de mim agora que eu mais preciso? Olha, eu deixei de ir lá para Rondônia, um emprego ótimo que me ofereceram lá para ficar aqui com vocês, e é desse jeito, e agora vocês nem vêm me ver. Muitas vezes a gente acaba querendo jogar em cima do outro a responsabilidade de escolhas que a gente não fez por medo. E a gente joga em cima do outro, como se fosse culpa dele, ou responsabilidade dele, a gente não ter ido ou não ter aproveitado as nossas oportunidades. Isso é uma extrema desonestidade mesmo da nossa parte. É lógico que inconsciente, mas cada vez que a gente faz isso, cada vez que a gente deixa de tomar decisões baseado no medo ou na necessidade de se manter próximo dos nossos entes queridos, nesse apego, a gente está dando um voto de desconfiança para ele. Ou a gente está jogando em cima dele uma responsabilidade pela nossa incompetência em tomar decisão. Né? Se eu deixo de fazer uma coisa importante para mim e justifico que não fui por causa do meu filho e depois eu vou falar para ele, tá vendo? Eu fiquei aqui por causa de você.
Olha a responsabilidade que eu estou jogando em cima do outro, das minhas ações. Então isso é muito desonesto, isso é uma coisa que a gente não deve fazer, mas a gente acaba se pegando todo dia fazendo isso. Cada vez que eu falo, eu queria tanto que meu filho fizesse isso, fizesse aquilo, eu queria tanto que meu filho fosse assim, fosse assado. Poxa, solta, deixa ele ser quem ele quiser ser, deixa a sua filha fazer o que ela quiser fazer, viver o que ela quiser viver. A cada um é dado conforme o seu merecimento, né? E todos nós que estivermos alinhados com esse todo, com a vontade de Deus, com as verdades reais, absolutas, nós vamos estar na mesma sintonia. O fato de eu estar aqui, de eu estar lá, não importa. Existe uma coisa chamada não localidade. Onde eu estiver, eu vou estar amando meus filhos, eles vão estar sentindo a mesma presença, o cafuné de mãe, o mesmo carinho, o mesmo colo, né? Jesus não falou: onde houver 2 ou mais presentes pensando em mim ou falando em meu nome, aí estarei também? Então, ele não disse: podeis fazer tudo o que eu faço e mais? Então, se ele podia, e se ele disse que a gente pode fazer mais, é porque a gente pode, ou até dele a gente vai duvidar, né? Então, fica a dica do Chicory para quando a gente está muito apegada à nossa família, quando a gente acha que nada anda sem a gente estar ali grudado, sem a gente estar fazendo, sem a gente estar... Às vezes a gente, quando chega num certo grau de espiritualidade, de espiritualização, a gente acha que se a gente não estiver vibrando pelo outro, o outro não vai fazer nada, não vai conseguir nada. Só que isso é uma extrema prepotência, né? A gente duvidar de que o outro seja capaz de seguir a própria vida, o próprio caminho. Então, o soltar, o abrir as asas e falar: voa, meu filho, voe, meus pais, vão viajar, vão para Caldas Novas, vão para onde quiserem, vão ser felizes, né? E essa entrega, a gente ser capaz disso, é porque a gente está no aspecto positivo do Chicory. Agora, quando a gente não consegue, e a gente até às vezes deixa de tomar decisões, e depois joga a responsabilidade no outro, então a gente precisa do Chicory. Quando a gente acha que as coisas têm esse hábito de controlar, e a gente acha que as coisas não vão funcionar se a gente não estiver perto, não estiver olhando cada coisa, cada cantinho, o que cada um está fazendo, essa necessidade de saber o tempo inteiro onde cada um está pondo o seu pezinho, isso é extremo controle, extremo apego, né? É tanto uma falta de confiança no outro, como falta de confiança em Deus, como falta de confiança no todo, como falta de confiança na gente mesmo, porque se a gente criou bem, educou bem, pessoas, nossos filhos, nossas famílias vão se sair bem, né? Então fica a dica, fica o lembrete e um ótimo domingo, ótima semana a todos.